Bom Dia Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. No programa de hoje, o prefeito Araceli abre espaço para convidados especiais que estão combatendo diretamente a pandemia do coronavírus em Araxá através de ações do comitê e também da administração municipal. Na abertura do programa de hoje, vamos trazer a participação da secretária municipal de saúde e coordenadora do comitê, Diane Dutra. Muito bom dia, Diane. Bom dia, prefeito, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Desde janeiro nós já viemos aí desenvolvendo um planejamento, que nós chamamos do Plano de Contingência Combate ao Coronavírus. E foi importante, sim, a reestruturação, tanto da rede municipal, quanto também a inclusão e parceria com a rede particular. Então, nós fizemos uma reestruturação de atendimento nas unidades de saúde, reduzimos aí alguns atendimentos eletivos por enquanto, cirurgias eletivas foram suspensas e fizemos parcerias com os hospitais. E onde nós colocamos cada um num contexto aí de assistência, caso a gente necessite numa crise mais pesada em Araxá. E hoje nós temos, então, na Santa Casa, a referência do Covid. Qualquer pessoa que tenha algum problema respiratório, ela é encaminhada para a Santa Casa e, sendo positivo, ela permanece lá. Sendo negativo, ela tem o seu tratamento numa área separada e liberada ou transferida para a Casa do Caminho. A Casa do Caminho está assumindo todos os outros pacientes para nós, clínicos, cirúrgicos e a UTI não Covid, a gente fala assim, estão todos na Casa do Caminho. E o Hospital Dom Bosco, nós levamos para lá a obstetrícia e pediatria. Então, todas as gestantes não Covid estão sendo levadas para o Hospital Dom Bosco. E a Unimed entra na parceria conosco nas capacitações e caso num quinto cenário seja necessário e eles tenham leitos também, a gente estaria em parceria usando os leitos da Unimed. Secretário, o trabalho de rotina na área médica da cidade foi prejudicado? Sim, nesse momento nós suspendemos muitos atendimentos de consultas, atendimentos periódicos, deixamos o que não pode mesmo, que é a gestante, ela tem que fazer o seu pré-natal, então alguns serviços assim nós não fechamos. Mas até para conseguir EPIs, e para capacitação de profissionais, nós diminuímos muitos atendimentos na rede. As cirurgias eletivas também, nesse primeiro momento, estão suspensas. E isso é importante para essa reorganização do município e também pelo gasto de EPIs aí e capacitação de profissionais. A cidade hoje, secretária, está equipada para enfrentar um cenário pessimista de contaminação? Então, a cidade hoje está organizada, mas equipada, nós estamos ainda dependendo de respiradores e dependemos ainda de EPIs para a Santa Casa, que ela está adquirindo, Na UPA nós já conseguimos adquirir e hoje nós estamos aí com 14 leitos exclusivos para o Covid e temos condições de chegar mesmo na Santa Casa a 52 leitos de UTI exclusivos Covid. Então é importante ressaltar que nós estamos aí na busca de equipamentos, respiradores para montar esses outros leitos. Por isso a nossa dificuldade aí de entendimento da população. Nós estamos organizados, mas ainda dependemos de conseguir comprar respiradores para a montagem desses leitos. Então, na Santa Casa, nós temos condições de chegar a 52 leitos de UTI. Hoje nós estamos em enfermaria ou clínica médica 65 e lá temos condições de chegar a 87 leitos. Na UPA, nós temos 2 leitos de UTI e temos condições de chegar a 16. E nós temos ainda a Casa do Caminho, que os leitos de UTI lá, eles são 8, agora estão sendo ampliados para 11, mas esses nós estamos deixando reservados para os atendimentos clínicos gerais não Covid, porque continua todo mundo adoecendo, Então é importante ressaltar isso. E a Unimed tem seus 10 leitos lá também disponíveis, para os atendimentos. Então, por isso a gente fala que Araxá tem condições de chegar a 100 leitos de UTI. Caso seja necessário, a gente está fazendo toda essa estruturação, porque pensando também que a gente atende Araxá e a micro-região.
Então, nesse contexto, nós estamos, sim, organizados, preparados. Em todos os cenários, a gente tem condição de expansão sem precisar fazer esses hospitais de campanha. Então, é uma tranquilidade aí para a população. Nós estamos aí preparados, capacitando, mas existe ainda uma estrutura sendo formada no Hospital Santa Casa, onde eles estão contratando mais profissionais, onde nós estamos adquirindo respiradores e também EPIs. Nós não podemos, assim, simplesmente começar a atender e no momento de explosão a gente não ter condições de ofertar o atendimento à população. O que nos preocupa é a aquisição desses equipamentos, que não é por questão de dinheiro, é questão mundial de encontrar os equipamentos. Ok, muito obrigado, secretária Ediane. E vamos então ouvir também o diretor técnico da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Araxá, Dr. Carlos Heráclito. Dr. Carlos, bom dia, satisfação tê-lo conosco também no programa Bom Dia Prefeito. E eu inicio esse bate-papo com o senhor falando em relação à taxa de internação aqui no nosso município. Esse número vem aumentando muito em todo o país. Qual o alerta que o senhor faz à população nesse momento? Bom dia. Sim, a gente observa que o número de internações no Brasil inteiro está aumentando, principalmente porque nós ainda não atingimos o pico de contágio pelo coronavírus na população em geral. Em Araxá, nós temos observado que a nossa taxa de internação ela se mantém estável, não está aumentando exponencialmente, mas isso se deve principalmente às medidas de distanciamento social que foram adotadas. Isso fez com que a nossa taxa de ocupação até agora tenha se mantida relativamente baixa, mas nós não podemos descuidar dessas medidas. O que é mais importante nesse momento, doutor Carlos, para evitar a contaminação? Nesse momento é o distanciamento social, as medidas de higiene respiratória, espirrar contra o cotovelo, o braço dobrado ou contra uma toalha. Quem tiver possibilidade, usar a máscara sempre que sair de casa. E a lavagem de mãos, água e sabão e, se possível, o álcool gel. Essas medidas relativamente simples, elas garantem uma proteção significativa nesse momento. Sobre o vírus, doutor Carlos, existe estágio diferente de contaminação de uma pessoa para outra? Como que a medicina avalia a carga viral dos pacientes? Bom, em relação à contaminação, nós sabemos que uma vez que as pessoas são expostas ao vírus, muitas não vão manifestar sintoma nenhum. Uma parte significativa vai manifestar um quadro gripal de variadas intensidades, na maioria das vezes leve, mas um percentual em torno aí de 15% vai precisar de internação hospitalar. E desses 15%, 5% serão aqueles pacientes graves que precisarão de terapia intensiva. Esses números podem não parecer expressivos, mas quando aplicados a uma população inteira, elas vão representar um número grande de pacientes. Por isso que a gente precisa do distanciamento social, para frear a transmissibilidade do vírus, para que esses números eles ocorram de forma mais gradativa e o sistema de saúde seja capaz de absorver todos esses doentes. Em relação à viremia, uma vez contaminado, o teste utilizado para a detecção do vírus, ele só vai ser positivo quando houver uma quantidade de vírus grande dentro do organismo, que a gente chama de viremia. Por isso que é possível que, num primeiro momento, o paciente esteja contaminado e o teste seja negativo, que a viremia ainda não aumentou significativamente. Para evitar esses falsos negativos, a gente faz o teste, geralmente em torno do 5º dia de sintoma. Isso é possível, a gente detecta claramente o vírus nesse estágio da contaminação. Na avaliação do senhor, quando que Araxá, doutor Carlos, terá condição de sair do isolamento social? Eu acho que é cedo. Nesse momento nós temos que manter essas medidas de distanciamento social, por mais dolorosas que elas sejam, porque nós ainda não atingimos o pico da pandemia na nossa cidade. Se nós fizermos uma flexibilização intempestiva, tudo que nós conseguimos até hoje, nós vamos perder. Ou seja, nós vamos ter sobrecarga do sistema de saúde, nós vamos ter um excesso de pacientes, muitos não vão conseguir ser atendidos e as mortes vão aumentar, com certeza. A gente sabe da necessidade dessa flexibilização, principalmente para os setores econômicos, mas isso tem que ser feito de forma muito pensada, com dados que ainda nós não dispomos. Então, assim, é consenso que, nesse momento, flexibilizar seria prematuro. Dentro desse raciocínio, doutor, para a gente fechar,
E o comentário que a gente escuta muito é: Araxá tem poucos casos de coronavírus, por isso eu acho que poderia reabrir o comércio, por isso eu acho que isolamento social não seria necessário na cidade. O senhor diria a essas pessoas que têm essa ideia, que fazem esse tipo de comentário? Bom, nós temos poucos casos exatamente porque nós estamos fazendo o distanciamento social. Se nós flexibilizarmos de uma maneira intempestiva, como eu disse, nós vamos ter um aumento expressivo do número de casos. Talvez quando nós tivermos a possibilidade de fazer testagem em massa na população, que é um projeto do Ministério da Saúde, talvez assim a gente tenha os dados que a gente precise para que a flexibilização seja feita de maneira mais consistente. Mas nesse momento não deve ser feita, na nossa opinião. Nós agradecemos também a participação do médico Dr. Carlos Heráclito e vamos trazer agora no Bom Dia Prefeito a participação do comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, Tenente Coronel Fernando Reis, ele que integra o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui na cidade e fala um pouquinho da avaliação que faz o trabalho que vem sendo feito na cidade por esse comitê. Muito bom dia. Bom dia prefeito, bom dia a todos os ouvintes. A Polícia Militar de Minas Gerais ela está muito mobilizada nesse processo agora, nas ações, nas estratégias de enfrentamento dessa pandemia. Nós sabemos que é uma situação nova, um momento de grandes incertezas, de medo, inclusive, mas a Polícia Militar ela faz parte da linha de frente, né? E assim nós vamos permanecer independente do cenário que se apresente. Nós temos conversado bastante com a nossa tropa, temos investido na questão de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, para que os militares tenham a proteção necessária para o atendimento à comunidade, isso é bastante importante. Tivemos um momento também, num acatamento das diretrizes do comando da corporação e do próprio governo do Estado, buscando nas nossas unidades de saúde do Estado todo equipamentos, respiradores que estivessem danificados e pudessem ser encaminhados para Belo Horizonte para reparo e sendo aproveitados nos hospitais de campanha. Fizemos esse trabalho também, né? Inclusive aqui no município de Araxá nós conseguimos a arrecadação de 10 equipamentos que foram para Belo Horizonte. Nós já tivemos informação que esses equipamentos foram reparados e já estão em condições de receber eventuais pacientes, né, que precisem desse tipo de sustentação de saúde. Então a gente tem feito o acompanhamento. A Polícia Militar, apesar dessa linha que veio como uma complementação do trabalho da Polícia Militar, nós não podemos também descuidar daquilo que é a atribuição principal da Polícia Militar, que é a segurança pública. Então, nesse sentido, e eu acredito que seja uma grande preocupação das pessoas, né, a questão da incidência criminal, do aumento da violência, até a questão da violência doméstica, né, já que as pessoas estão permanecendo mais em casa, ou deveriam permanecer mais em casa. Então, a Polícia Militar tem acompanhado isso também, e o que eu posso dizer é que nossos números estão tranquilos. O batalhão aqui está com 3 anos de redução de incidência criminal e essa linha continua agora também, nesses primeiros 3 meses, ou um pouco mais do ano de 2020 em relação ao ano passado. Nós não tivemos um aumento de demanda, por exemplo, de ocorrências, né, de violência doméstica, a gente tem mantido isso controlado e fazendo esse acompanhamento sempre, porque caso seja necessária alguma intervenção, a Polícia Militar assim o fará. Então, nós temos avaliado aí esse momento, é um momento difícil para todos, mas temos trabalhado junto com o comitê, apoiando as ações, né, orientando as pessoas. Temos atendido algumas solicitações também de alguns departamentos ou setores, empresas, né, que têm dúvidas em algumas questões que são definidas pelo próprio comitê. Temos ido aos locais, orientado as pessoas, evitado aglomerações, atendemos também denúncias e a Polícia Militar tem feito os registros necessários. Então, nós estamos solidários nessa causa, né? Como eu disse, estamos sempre muito atentos a todas as questões, sem descuidar do papel da missão principal da Polícia Militar, que é a prestação de segurança pública. Na nossa cidade, comandante, qual a avaliação que o senhor faz em relação à participação da comunidade, dos empresários, da cidade como um todo, dentro das orientações que estão sendo apresentadas pelo comitê? A cidade, na sua avaliação, tem seguido essas orientações ou precisa melhorar nesse aspecto? A gente tem acompanhado os noticiários do país, né, e a gente tem visto que essa tem sido a grande dúvida das pessoas, né, a grande incerteza, né, mas eu acredito que as decisões que têm sido tomadas pelo comitê aqui de Araxá têm respaldo em aspectos técnicos e orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então,
elas precisam ser cumpridas pela população. O que a gente percebe, às vezes, é um afrouxamento das pessoas em relação àquilo que está sendo apregoado, aquilo que está sendo emitido de diretriz com relação ao isolamento social. O que a gente pede é que as pessoas tenham consciência, de fato, né? Que se puderem ficar em casa, que de fato fiquem. Até porque, como eu disse, o cenário ele é muito incerto. Apesar de que, na avaliação da Polícia Militar, né, que nós não somos técnicos dessa área de saúde, mas a situação está relativamente controlada em Araxá, mas isso exige da gente ainda mais cuidado. Apesar da situação, acho que não pode ocorrer um afrouxamento das pessoas em relação àquilo que está sendo emitido diretriz pelo comitê e pela Prefeitura Municipal. Nós agradecemos também ao comandante do 37º Batalhão. Dando sequência ao programa Bom Dia Prefeito, Araceli, bom dia. Depois de ouvirmos aí os nossos convidados, eu gostaria também de ouvir o senhor falando desses e de outros assuntos de interesse da comunidade. Bom dia, Alexandre. É com satisfação que nós estamos aqui novamente, cumprimentando primeiramente o Alain, cumprimentando o Toninho, o Alexandre, a Regina, cumprimentando a Diane, o Tenente-Coronel Fernando Reis, o Dr. Carlos. E, com muita satisfação, cumprimentando a comunidade de Araxá. Bom dia. Prefeito, o STF deliberou que governadores e prefeitos de todo o país têm autonomia para decidir sobre as medidas a serem tomadas no combate à pandemia. Na sua opinião, houve coerência nessa decisão do Supremo? Olha, uma extrema coerência, porque ele determina realmente os entes federativos que dirigem esses setores. O presidente da República responde pelo país como um todo, o governador do estado pelo estado e os prefeitos pelos municípios. Isso por quê? A coerência que deve haver. A situação que ocorre em Araxá não é a mesma que ocorre nas cidades do Sul, do Nordeste, são situações diferentes, são palcos completamente diferentes que devem ser realmente comandados por quem está ali, à testa das decisões. Então, foi extremamente coerente. Ninguém melhor do que o prefeito, ninguém melhor do que o cidadão que mora no local para saber quais são os problemas mais sérios e que carecem da intervenção do município, e ninguém no município sabe quais são as condições do mesmo para enfrentar a crise que nós estamos enfrentando. No estado ocorre a mesma coisa, tanto assim que o governador Romeu Zema, logo que saiu o decreto do STF, foi o primeiro a dizer que realmente os municípios estavam todos livres e que ele tomaria parte apenas nas decisões que coubessem ao estado, o que é o certo. Da mesma forma que o presidente da República deixou de se intrometer, desculpem a palavra, nas decisões dos estados. Porque cada estado tem o seu problema, cada estado realmente tem as suas variáveis e tem as suas dependências. Não é o presidente da República que vai decidir o que cada estado precisa, o que é mais carente naquele momento. Então, essa participação do Supremo dá a todos os prefeitos, a todos os governadores e ao presidente da República essa autonomia. Prefeito, uma das perguntas mais ouvidas ultimamente: quando nossa cidade deve retomar suas atividades comerciais? Olha, nós gostaríamos que ela nem tivesse que fechar as suas portas, porque nós respeitamos a economia, principalmente no momento em que Araxá vive uma das grandes fases da sua história em termos de acreditar através do trabalho no futuro. Mas nós estamos trabalhando com valores diferentes. De um lugar você trabalha incessantemente para o crescimento industrial, patrimonial e econômico do município. E, por outro lado, você trabalha em favor da vida das pessoas que moram no município. Então, não é fácil você fazer aí um ajuntamento e dizer que tudo é a mesma coisa. Não, tudo não é a mesma coisa. Então, quando você tomou essa decisão de fazer esses testes, porque até hoje o governo federal, através do Ministério da Saúde, ainda faz testes para saber o que é melhor para cada município, para cada estado, para conciliar esses dois extremos. O que se descobriu até agora, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, que o melhor antídoto que se conseguiu encontrar para combater o coronavírus foi o isolamento. É o único que está fazendo com que cesse um pouco esse volume assustador do coronavírus, até que se encontre uma solução que está sendo procurada em todos os países do mundo para combater esse vírus. A melhor solução tem sido essa. Nós sabemos perfeitamente que existem as resistências e são normais, são naturais. Ninguém quer o isolamento por querer achar bonito.
requer o isolamento para proteger, cumprir a função humanitária de dar a cada cidadão condições de se protegerem. E o que foi encontrado até esse momento foi justamente esse afastamento através do isolamento em sua própria casa. Mas nós sabemos da resistência e é normal. A Diane já disse aqui no programa, o tenente Fernando já disse também que nós estamos procurando um modo de conciliar, pelo menos naquilo que for conciliável, a abertura do comércio e o funcionamento da área de saúde, sem que uma prejudique a outra. E para isso nós precisamos da compreensão, da participação e da doação da parte econômica, no sentido de que, juntamente com aqueles que lutam no município, no comitê, para encontrar esse meio termo, possam participar em conjunto, e não um contra o outro. Até porque o comitê não pode ser um local de discussão de demandas em respeito dessa ou daquela solução. Ele tem que ser algo que consiga conciliar essas posições. Então nós esperamos que nesse esforço que o comitê fará, a gente encontre solução para cada caso. Até porque os casos que estão sendo pretendidos com uma possível reabertura são diferentes. E não existe engodo maior do que você tratar do mesmo modo aqueles que são entre si diferentes. Então, para cada setor comercial que pode ser reaberto e deve ser reaberto, tem um encaminhamento com direção própria. Então, isso nós podemos trabalhar sim, vamos trabalhar. Há essa disponibilidade, há essa disposição. Ninguém quer prejudicar ninguém. Pelo contrário, todo mundo quer ajudar todo mundo. Então, eu agradeceria essa compreensão do comitê, da mesma forma que eu quero agradecer também essa participação do comércio em geral, mas cada um realmente defendendo o seu interesse próprio, quando esse interesse próprio realmente soma com o interesse coletivo, com o interesse da cidade. Nós não gostaríamos nunca do que aconteceu na semana passada, quando um determinado elemento que não foi convidado participou da reunião do comitê e depois saiu dizendo que aconteceu na reunião coisas que não aconteceram, dizendo que havia feito um pleito lá dentro do comitê e que de repente iriam se abrir em torno de 400 salões de cabeleireiro e de beleza, e ele informava isso em primeira mão. Ora, gente, nós não queremos isso. Nós queremos seriedade no trato de um dos problemas mais sérios que nós já tivemos em Araxá, que nós já tivemos em Minas, que nós já tivemos no Brasil. Então é um momento de muita seriedade, de muita responsabilidade. Nós faremos isso dentro desse prisma. Prefeito, praticamente todos os órgãos federais estão com os olhos voltados para o combate à pandemia. A sua avaliação, isso tem prejudicado o andamento da máquina pública em outros setores? Olha, prejudica no sentido de que quando a economia realmente entra em colapso, esse colapso ele tem as suas consequências. A economia realmente ela tem prejudicado não apenas a máquina pública, a cada cidadão per si. Eu acho que isso aí é normal. Então, esse desencontro está havendo, pode ser contemporizado se nós tivermos uma reviravolta séria e, de repente, essa pandemia cesse, né, o que não é provável. Mas, na verdade, eu acho que o ritmo tem que ser ditado, infelizmente, nesse momento, pela pandemia. Então, prejudica e pode prejudicar mais. E essa situação, prefeito, também afeta a nossa cidade? O que o prefeito de Araxá tem feito para amenizar essa fase? Alexandre, afeta porque a prefeitura ela não é uma organização comercial, ela é uma gestora de recursos advindos tanto do Estado como da União. Então você tem que realmente trabalhar com aquilo que você recebe e, lamentavelmente, eu tenho que dizer, a arrecadação está caindo. A arrecadação do Estado só esse mês praticamente chega à beira dos 29%, 30% na queda desse mês. Talvez ela se amplie no próximo mês e mais no terceiro mês. Agora, não é só a arrecadação municipal, estadual que está caindo, não. A arrecadação federal também está caindo. Onde não há produção, realmente não há arrecadação. Então, isso está caindo. Mas quanto a Araxá, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós temos trabalhado com muita cautela, com muita segurança desde que nós assumimos a prefeitura. Eu devo dizer para a população que nós, nesse mês de abril, pagamos em dia todo o nosso funcionalismo, todo o sistema comercial, todos os prestadores de serviço e que as obras que estão em andamento, todas elas estão calçadas por recursos que nós guardamos para que elas fossem utilizadas. Então, se nós mantivermos esse equilíbrio
da gestão com responsabilidade, com suporte, de acordo com aquilo que está fazendo, nós podemos conduzir o barco como ele está andando. Se tivermos uma piora que fuja do nosso alcance, realmente nós teremos problema. Isso é claro, porque tem um ditado que fala que ninguém pode gastar mais do que aquilo que recebe. Então nós temos que nos ater àquilo que nós temos, mas trabalhar com muito mais segurança aquilo que nós tivermos. Prefeito, o senhor que também conhece Brasília, e a gente está acompanhando que em nível federal o panorama é de crise entre os três poderes. Na sua avaliação, isso pode afetar de alguma forma a população em geral? Olha, na verdade, conhecer bem Brasília, acho que ninguém conhece, porque Brasília deita de um modo e acorda de outro. Lá as coisas acontecem com muita rapidez e assusta muita gente. Mas no caso específico, nós entendemos que quando a população brasileira elegeu o presidente Bolsonaro, conhecia a sua tendência, conhecia a sua origem, e ele nunca negou o seu posicionamento, não digo de contestação, mas de endurecimento governamental. Até aí tudo bem, é um direito dele, mas a coisa realmente ela vai se agravando na medida em que o poder executivo, que na verdade é o mais forte dos poderes, resolve partir para um confronto sempre em andamento contra o poder legislativo, ou seja, a Câmara e o Senado, o que agrava realmente a situação, porque a Câmara e o Senado são muito independentes também, são poderes da República, são poderes constitucionais que fazem parte do contexto da democracia. E não satisfeito, também leva para o mesmo campo de discussão o poder judiciário, inclusive do próprio Supremo. Então eu acho que o confronto desses três poderes é muito perigoso, porque setores que não estão satisfeitos com esse ou aquele poder realmente podem se rebelar. Foi assim que iniciou a Revolução de 64. Foi assim que outras revoluções começaram. Confronto de poderes, o desrespeito de um poder para com o outro. Então, realmente, isso pode causar, sim, um desfecho que hoje não é do conhecimento de ninguém, mas não deixa de ser, não é isso? Uma fagulha que pode realmente, de repente, explodir esse contexto democrático que nós vivemos. Nós esperamos que não, mas, infelizmente, essa insegurança do governo, essa intranquilidade do poder legislativo e do poder judiciário deixa a população na retaguarda para ver quais são os acontecimentos, o que cada setor desse está pretendendo. Então o que eu vejo lá é isso. Prefeito, e diante desse quadro de pandemia e de crise política, o senhor acredita que isso também pode afetar o processo eleitoral? O senhor vê possibilidade de mudança no calendário? É muito imprevisível ainda, porque ninguém não conhece nem o vírus. Eu tenho acompanhado o noticiário quase que a nível mundial. E hoje a grande pergunta, de onde veio o vírus, o que é o vírus, o que ele quer, qual que é a sua sobrevivência. Então, pode afetar e pode não afetar. Eu quero até aproveitar a sua pergunta para distorcer um pouco na minha resposta, dizendo o seguinte: o Dr. Carlos, quando falou aqui, Ediano, quando falou, ressaltou muito essa posição que dá tranquilidade à nossa população, que aqui os casos são muito poucos. E quero dizer mais, até para fazer um adendo ao que o Dr. Carlos falou, que a Ediano falou, que Araxá é cidade de 100 e poucos mil habitantes. Não é. Araxá está atendendo a micro-região com mais de 200 mil pessoas que vêm para Araxá e são bem-vindas e que estão aproveitando realmente essas condições que Araxá está oferecendo para que aqui mais de 10 cidades sejam atendidas com a mesma presteza e com o mesmo carinho que são atendidos os moradores de Araxá. Então é mais um tento que eu jogo a favor do nosso sistema de saúde, agradecendo a todos por essa disposição. Agora, na nossa região, espero que continue assim, a gente talvez não tenha realmente esse tipo de problema. Mas também em Minas é imprevisível. Se você me perguntar se poderia fazer o processo eleitoral no Amazonas, hoje eu te diria que não. Não teria condições de fazer esse ano o processo eleitoral no Amazonas. Talvez não tivesse no Ceará, porque lá já foram tomados pelo coronavírus. Lá, infelizmente, Santa Catarina, a mesma coisa. Espírito Santo, a mesma coisa. Os estados estão sendo tomados, saqueados por esse vírus. Então, isso não abre condições nem perspectivas de você ter, a curto prazo, de 4, 5, 6 meses, um desaparecimento geral desse mal e colocar o município ou o estado em condições de qualquer outra atividade.
se nós não determos essas curvas que infelizmente ainda são ascendentes. Ainda ontem eu estava acompanhando o desdobramento dessas crises. Dizem que no Brasil ela ainda não começou a curva ascendente ainda. Então realmente há uma indecisão, uma indefinição, e o próprio ministro da Saúde que entrou agora está dizendo que precisa coletar dados, que eles não têm dado algum que justifique qualquer tomada de posição. Então esse infelizmente é apenas um início de crise. É difícil a gente dizer isso, é doloroso dizer isso, mas ninguém sabe se a crise já começou e se começar até onde ela vai. Daí a nossa preocupação quando nós pedimos para que as pessoas, mesmo com certo sacrifício, fiquem dentro de casa, para que as pessoas usem máscara, para que as pessoas se distanciem umas das outras, porque são coisas tão pequenas que muita gente acha que talvez não dê certo, mas está dando, é a única coisa que nós temos. Então a gente reforça sempre o pedido, fique na sua casa, converse com seus amigos, com seus parentes por telefone, evite ao máximo levar algum vírus que você talvez esteja contagiado e não saiba, levar para o seu amigo. Então isso não é presente de amigo. Então eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Prefeito, nós ainda temos muitos assuntos importantes, mas infelizmente o tempo não nos permite. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Alexandre, eu fiz questão de vir aqui hoje pessoalmente para conversar com a população de Araxá e realmente nós temos que ter esse diálogo. É um diálogo humano, é um diálogo social, onde nós procuramos repassar para a população aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nos é repassado também, talvez a nível estadual, talvez a nível federal, repassar aquilo que nós sabemos. É a única coisa que nós podemos fazer. Daí a validade, a vantagem desse programa, que coloca não o prefeito, mas o cidadão, o pai de família, ao lado de toda a população, para dizer, olha, o que nós estamos fazendo é em benefício da nossa família araxaense, é em benefício de todos. Sabemos perfeitamente que isso pode causar problemas aqui, como nos causa constrangimento também. É difícil quando você é procurado por um proprietário, por um comerciante que acha que você tem condições, que você deveria ajudá-lo. Eu não tiro a razão, mas ele se esquece que às vezes ajudando aquela pessoa que insiste, você está prejudicando uma multidão que não tem essa condição de exigir. Então, é por isso que nós estamos estudando com muita cautela, com muito cuidado e com muito senso de responsabilidade as prováveis aberturas que nós vamos fazer, até experimentalmente, porque o nosso papel principal nesse momento é olhar a pessoa humana. Eu gostei muito da última palavra do ministro que entrou, recebeu o cargo do presidente Bolsonaro. A última palavra dele foi a que me tocou. Nosso destino é a favor da gente. É o que nós estamos fazendo aqui. Cada passo nosso é a favor de cada cidadão, é a favor do ser humano, é a favor de cada um que faz parte dessa gente que é amiga nossa, dessa gente que reside em Araxá, que reside no nosso estado e que confia naqueles que têm, às vezes, a sagrada missão de defender os seus direitos. Eu queria me despedir de todos e dizer, se Deus quiser, que na próxima semana nós estaremos aqui. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.